Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina Educação Cristã e Ensino Religioso. Hoje nós vamos tratar a respeito da quarta unidade. Vejamos. A igreja, a evangelização e a educação cristã. Pois bem, na quarta unidade nós temos os seguintes objetivos. Os objetivos de aprendizagem. Compreender o conceito de igreja. O que é igreja? Qual é a definição da palavra igreja? E o conceito de evangelização. O que é o evangelho? O que é evangelização? Relacionar os conceitos de evangelização e educação. Será que a evangelização tem algum vínculo com a educação? Será que a educação tem algum vínculo com a evangelização? Estabelecer a importância do culto como tarefa educativa e evangelizadora. O nosso plano de estudo da unidade 4. Os tópicos que você estudará nesta unidade são os seguintes: a relação entre igreja, evangelização e educação cristã. Educação cristã e culto. E, por fim, o culto como um labor inteligente. Pois bem, vamos aqui abordar a introdução. Na relação da igreja com a evangelização, é possível entender claramente que são inseparáveis. Isto porque a razão de ser da igreja é anunciar o caráter, as obras e os propósitos de Deus, sendo ela mesma a reunião daqueles que foram tocados pelo que Deus fez, faz e fará no mundo. Ainda há mais uma relação interessante: evangelização e educação cristã. Qual o grau de conexão entre elas? Se olharmos para os exemplos de Jesus e seus discípulos, concluiremos que a evangelização sempre terá um caráter educativo. Isto porque não há evangelização sem conteúdo e sem ação. O próprio ato de evangelizar é intrinsecamente uma forma de ensino. Pois bem, na introdução nós podemos observar que há uma relação entre a igreja e a evangelização, entre a evangelização e a educação cristã. Pois bem, a igreja é aquela que anuncia as boas novas. Logo, a igreja é um agente de transmissão dos evangelhos, das boas novas, da evangelização. Pois bem, para anunciar as boas novas, é necessário ter o conteúdo. Um conteúdo correto, um conteúdo adequado. Por isso que a educação cristã vai dar a base, vai dar a matriz para que venhamos fazer a evangelização. Portanto, igreja, evangelização e a educação cristã são inseparáveis, estão unidas. A relação entre igreja, evangelização e educação cristã. A existência da igreja determina sua missão. A igreja foi constituída por Deus para glorificar-lhe em sua existência. E, de fato, o Senhor é glorificado quando a igreja lhe obedece. Definição de igreja. O que é igreja? Vamos ver, então, a definição de igreja. A igreja é a comunidade de pecadores regenerados que, pelo dom da fé concedido pelo Espírito Santo, foram justificados, respondendo positivamente ao chamado divino, o qual fora decretado na eternidade e efetuado no tempo, e agora vivem em santificação, proclamando o evangelho da graça de Deus, até que Cristo venha. Pois bem, o que é igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia.
A palavra grega, eclésia, significa chamados para fora. Nós fomos chamados para fora do mundo para vivermos em comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus que instituiu a igreja na terra. A igreja faz parte do plano de Deus. E hoje tem um fenômeno que tem surgido desde o final do século XX para o início do século XXI, que é o fenômeno dos desigrejados. São pessoas que querem ter comunhão com Cristo, porém não querem ter compromisso com a igreja local, alegando que a igreja local tem os seus erros, tem as suas falhas, os seus líderes levam a administração financeira para os seus interesses, para os seus propósitos, e estas pessoas saíram da igreja local. Estas pessoas não têm fruto, estas pessoas não fazem a evangelização a partir de uma igreja local. Pois bem, a partir desta disciplina, você será orientado a partir da unidade 4 do livro texto e também da aula conceitual, de que é importante que você tenha um vínculo com a igreja local. É importante que você tenha um vínculo com a igreja local. E eu quero lhe avisar, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre, você vai estragá-la. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Por mais que tentamos ser corretamente, fazer tudo certinho, nós somos falhos. Vocês sabem, biblicamente, que nós herdamos o pecado de Adão. Nós herdamos a natureza adâmica. Nós somos pecadores. Porém, a igreja foi instituída por Deus, é a comunidade dos regenerados, é a comunidade dos escolhidos de Deus, é a comunidade dos justos, é a comunidade dos santos, e nesta comunidade tem o trigo, tem o joio, tem o justo, tem o ímpio, tem o convertido, tem o convencido, e nós devemos saber lidar com todas estas coisas. Portanto, seja fiel a uma igreja local, que você venha produzir na igreja local. Se você pegar um livro de teologia sistemática, e nós temos diversos autores ótimos, Strong, Berkhoff, o Erickson, você vai pegar estas obras de teologia sistemática e você vai pesquisar o seguinte tópico. Anote no seu caderno de anotações. Você vai pesquisar o seguinte tópico: eclesiologia. A eclesiologia é a doutrina da teologia sistemática que trabalha exatamente com a igreja. Na eclesiologia você vai ver o fundamento da igreja, você vai ver o propósito da igreja, você vai ver os sacramentos da igreja, que é o batismo e a Santa Ceia, você vai ver a administração eclesiástica da igreja. Vale a pena. Pesquisa em um livro de teologia sistemática o tópico eclesiologia. Como eu já disse a vocês, todo líder religioso deve ter uma biblioteca no valor do seu carro ou no valor superior do seu carro. Você tem investido na sua biblioteca? Estamos tratando da educação cristã e do ensino religioso. É importante que o educador seja aquele que tenha uma vasta biblioteca, seja aquele que tem um vasto conhecimento bíblico e um vasto conhecimento teológico. Compre, adquira livros e leia os livros. Eu indico a vocês Teologia Sistemática, do Strong, Berkhoff, o Erickson, e você vai pesquisar no tópico Eclesiologia, que vai abordar a doutrina da igreja. O significado da evangelização. Nós já abordamos a definição de igreja, agora vamos abordar a definição de evangelização. Podemos definir a evangelização como sendo a proclamação essencial da Igreja de Cristo,
que consiste no anúncio de suas perfeições e de sua obra salvífica, conforme ensinadas nas Sagradas Escrituras, reivindicando pelo Espírito que os homens se arrependam de seus pecados e creiam salvadoramente em Cristo. Portanto, anote, é fundamental você anotar, portanto, evangelizar significa confrontar os homens com as reivindicações de Cristo, decorrentes do caráter de Deus. Pois bem, é muito interessante a definição do termo evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion. Quando Jesus iniciou seu ministério, Mateus capítulo 4, e passou a anunciar as boas novas, passou a anunciar o evangelho, que consistia na seguinte mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pois bem, quando Jesus iniciou seu ministério, o termo evangelho não era um termo inédito, não era um termo novo. O termo evangelho não foi criado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não. O termo evangelho é oriundo da cultura grega. Na Grécia Antiga, eles tinham como termo o evangelho. Como que funcionava o termo evangelho na Grécia Antiga? 300 anos antes de Jesus. Eles iam até uma guerra, eles participavam daquela guerra, e se houvesse a vitória, eis que um evangelista, que era o mensageiro, vinha correndo, ou a cavalo, ou a barco, e parava só de correr quando chegava na cidade, quando chegava no estado, na nação que venceu. E aquele evangelista, que era daquela nação, que era daquele estado, que era daquela cidade, chegava e dizia: eu trago boas novas, eu trago evangelião, eu trago um evangelho. Nós vencemos a batalha. Cristo, conhecedor desta cultura, da cultura grega, ele passou a dizer: eu trago evangelião, eu trago um evangelho, eu trago boas novas. Pois bem, as boas novas que Cristo trouxe é a salvação para o homem, é a salvação para a humanidade. Pois bem, Cristo trouxe o evangelho, o evangelião, e cabe a nós cumprir com a evangelização, cumprir com o evangelizar, cumprir com o id. Então nós estamos percebendo, a partir da unidade 4, que a igreja e a evangelização são inseparáveis. São inseparáveis. Anota no seu caderno de anotações. A igreja e a evangelização são inseparáveis. E nós vamos perceber um pouco mais adiante que a educação cristã também faz parte. Portanto, igreja, evangelização e educação cristã são inseparáveis. A igreja precisa anunciar as boas novas, efetuar a evangelização. Porém, a igreja vai efetuar esta evangelização, vai anunciar as boas novas a partir de uma matriz teórica correta, que é a Bíblia Sagrada. E a educação cristã vai dar, vai conceder, vai preparar este conteúdo correto e adequado. Pois bem, vamos dar continuidade. Mira na tela. Evangelização por conteúdo. A evangelização deve ser definida dentro de uma perspectiva da sua mensagem, não do seu resultado. Nem toda proclamação que surte efeito é evangelização. E nem toda pregação que não alcança os resultados esperados deixou de ser evangelização. É interessante este ponto. Pragmatismo ou ortodoxia? O que é o pragmatismo? O pragmatismo é dá certo, mas não é o certo. Pois bem,
Eu, como ministro do Evangelho, como sacerdote de um ambiente eclesiástico, como educador cristão, como professor da escola bíblica, como professor de teologia. Se eu cair no pragmatismo, eu vou fazer aquilo que dá certo, mas não é o certo. Então, o pragmatismo é se apropriar de meios que não são apropriados visando um resultado. O resultado, aparentemente, me parece justo, me parece interessante e correto. Mas se eu cair no pragmatismo, eu vou me apropriar de meios que não são apropriados. E isto é um grande perigo e isto é errado. Já na ortodoxia, eu vou me apropriar de meios corretos, meios permitidos pela Bíblia Sagrada para alcançar um fim que também é baseado na Bíblia Sagrada. Então vejamos, vou dar aqui um exemplo de um líder pragmático e de um líder ortodoxo. Um líder pragmático, ele visa o crescimento da sua igreja. E ele vai se apropriar de qualquer meio possível para alcançar esse fim. Mesmo que aquele meio não seja baseado na Bíblia e não seja o certo. Mas ele quer tanto o resultado, ele quer tanto alcançar aquele fim, que ele vai se basear em um meio que não é apropriado. Que venhamos dizer não ao pragmatismo. Já um líder ortodoxo, ele quer alcançar o fim. Só que o fim que ele quer alcançar é a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E ele vai se apropriar de meios permitidos pela Bíblia para que ele alcance aquele fim. Então vejamos, pense comigo. Um líder religioso, ele não foi chamado por Deus para ter uma mega igreja. Não, porque quem dá o crescimento é Deus. E Deus dá o crescimento conforme o plano da sua soberania e da sua sabedoria. Deus nos chamou, nós, líderes religiosos, Deus nos chamou para a fidelidade. Fidelidade à sua palavra. Portanto, se Deus me chamou para ser fiel à sua palavra, eu vou dizer não ao pragmatismo. Mas olha só, dá certo, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, mas não tem base bíblica. Não vou seguir este caminho. E sim o caminho da ortodoxia, que é o caminho baseado na Bíblia. Portanto, evangelização pragmática ou evangelização ortodoxa? Evangelização ortodoxa. Isso significa que nós vamos usar e nos apropriar dos meios que a Bíblia Sagrada nos possibilita para alcançar um fim, a glória de Deus. Houve salvação, glória a Deus. Não houve salvação, glória a Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Insisto, a proclamação cristã deve ser avaliada, primeiramente, pelo seu conteúdo, não simplesmente pelo seu aparente resultado. O que Deus exige de nós é fidelidade. Os resultados estão nas mãos de Deus, porque de fato pertencem a Deus. Você como educador, você como professor, você como líder de célula, líder de ministério, líder de um departamento da igreja, você como um cristão que está buscando a maturidade cristã, você como aquele que está distante, seguindo a Jesus, procurando entender as palavras de Jesus, você como líder, como sacerdote, você que faz uma homilia, uma pregação, você que dá uma saudação de 3 minutos na sua igreja, no seu ambiente eclesiástico, que você não venha se apropriar do pragmatismo, e sim da ortodoxia. Se nós devemos nos apropriar da ortodoxia, isso significa que devemos ter uma boa base da educação cristã. Isso significa que devemos ter uma boa base das Sagradas Escrituras e também da teologia.
Teologia esta que você está estudando neste curso teológico da Unicesumar. E eu quero aqui reiterar, não deixe de ler o livro texto, que está fenomenal. O Emerson Maia, que escreveu as 4 unidades, está top, muito bom mesmo. O texto que vocês estão utilizando na educação cristã e ensino religioso. Não deixe de ler outros livros que tratam do mesmo tema. Que você não venha deixar de assistir às aulas, todas as aulas conceituais e também as aulas ao vivo, e fazer com tempo, com dedicação, as atividades, ok? Tenho certeza que você vai obter uma boa base da educação cristã e você, como igreja do Senhor, você como aquela que pertence a uma igreja, você vai realizar a evangelização da melhor maneira possível. Vamos dar continuidade, mirando na tela mais uma vez, você com a caneta, o lápis e o papel. Vejamos. A igreja como testemunha comissionada por Deus. A missão da igreja inspira-se e fundamenta-se no exemplo trinitário. O Pai envia o seu Filho, ambos enviam o Espírito à igreja, habitando em nossos corações. E nós somos enviados pelo Filho, sendo guiados pelo Espírito de Cristo. Portanto, a missão da igreja inspira-se e fundamenta-se no exemplo trinitário. O que é trindade? Erickson, um teólogo, ele vai dizer: tente explicar a trindade e você vai perder a cabeça. Tente negar a trindade e você vai perder a alma. É o que Erickson vai dizer no seu livro Introdução à Teologia Sistemática. O que é trindade? A palavra trindade vem do latim trinitas. A palavra latina trinitas significa 3 em 1. 1 em 3. Portanto, aquele que é de confissão trinitária, ele é monoteísta. O que significa ser monoteísta? Ele crê em um só Deus. Ele não é politeísta. Ele não acredita em vários deuses. Portanto, crer na Trindade é crer em um Deus, que ao mesmo tempo é dividido por 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, ao longo da patrística, ela teve que fundamentar e sistematizar a doutrina da Trindade. Tanto é que o termo Trindade não aparece na Bíblia. O termo Trindade foi criado por Tertuliano, um pai da igreja do 3º século. Mas a doutrina Trindade, ela é bíblica, o termo que não é. Pois bem, a igreja fundamentou. E nós vamos ter 4 concílios. Anote, eu faço questão que você anote. E eu faço questão que você pesquise. Então, os 4 concílios que vão abordar a respeito da questão da Trindade. O concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo. O concílio de Constantinopla, de 381 depois de Cristo. O concílio de Éfeso, de 431 depois de Cristo, e o concílio de Calcedônia, de 451 depois de Cristo. Pois bem, a igreja no concílio de Nicéia, no concílio de Constantinopla, no concílio de Éfeso e no concílio de Calcedônia, eles vão fundamentar a Trindade da seguinte maneira: Trindade significa que Deus tem uma ousia, uma só substância, e no mesmo tempo tem 3 hipostases. 3 hipostases. 3 pessoas distintas. Portanto, o que é Trindade? É um ser em uma só ousia, em uma só substância, que ao mesmo tempo tem 3 hipostases, 3 pessoas distintas.
O Pai sempre foi eterno, o Filho sempre foi eterno, o Espírito Santo sempre foi eterno. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho. A doutrina da Trindade, ela é um grande mistério. E mais uma vez, eu quero lhe convidar. Vá para a teologia sistemática, adquira um bom livro de teologia sistemática e você vai encontrar na doutrina teontologia, cristologia, pneumatologia, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo acerca da Trindade. Portanto, a missão da igreja se inspira no exemplo trinitário. O Pai enviou seu Filho, ambos enviaram o Espírito à igreja e assim hoje nós estamos realizando os propósitos do Senhor. A igreja tem como razão de sua constituição o culto a Deus. No culto, a igreja compartilha a graça da qual ela é beneficiária. O culto a Deus é prestado pelos redimidos que anunciam a misericórdia manifestada em sua redenção, convocando a todos a que se rendam a Deus e passem a também tributar-lhe glória. A peregrinação da igreja tem um sentido missionário até os confins da terra, os 4 cantos da terra, e também escatológico, até a consumação do século. Enquanto ela caminha, confronta os homens com a mensagem do Evangelho, conclamando a todos ao arrependimento e fé em Cristo Jesus, até que ele volte. Nós somos o meio ordinário estabelecido por Deus para que o mundo ouça a mensagem do Evangelho. A Igreja de Deus é identificada e caracterizada pela genuína pregação da palavra. Eu repito, se você puder anotar, anote, é muito importante isto. A Igreja de Deus é identificada e caracterizada pela genuína pregação da palavra. A igreja não é a mensagem, antes é o meio de proclamação. Pois bem, se na igreja local tiver tudo e faltar a pregação da palavra, não é igreja. Só é igreja se houver a proclamação da palavra. O Espírito capacita a igreja a cumprir o que Jesus lhe ordenou. Isto aqui é muito interessante, porque a nossa missão é uma missão muito maior da nossa capacidade, porém o Espírito Santo nos capacita. Isto ele faz concedendo-lhe poder. Somente o Espírito pode capacitar a igreja a desempenhar de forma eficaz o seu ministério. O texto de Atos 1:8 resume bem o conteúdo do livro de Atos. A igreja testemunha no poder do Espírito de Jesus. Atos 16, versículo 7. O Espírito veio sobre Jesus, equipando-o para o seu ministério público. No Pentecoste se concretiza, historicamente, a capacitação da igreja para a sua missão no mundo. O Pentecoste revela o caráter missionário da igreja, tornando cada crente uma testemunha de Cristo. O poder do Espírito é a capacitação para levar adiante a mensagem de Cristo. Mesmo que isto nos custe o mais alto preço do testemunho, que é o martírio. A igreja, no poder do Espírito, declara solene e corajosamente, em Atos capítulo 4, versículo 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 21 e versículo 13, estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pois bem, o poder do Espírito é a nossa capacitação. Tem um livro que eu quero indicar a vocês, E.M. Bondes. E.M. Bondes, o poder através da oração. Ele vai dizer, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Que você, como educador, como aluno, como educando, como líder, que você venha buscar o poder do Espírito Santo
para realizar a tarefa da igreja na terra, que é a evangelização e o ensino. Vamos dar continuidade. Vejamos. A igreja tem, com muita frequência, se distanciado daquilo que a caracteriza. A pregação da palavra, que consiste no ensino da verdade e o genuíno culto ao Deus verdadeiro. Ela tem feito discursos políticos, sociais, ecológicos. Entretanto, tem se esquecido de sua prioridade essencial, pregar a palavra, a fim de que os homens se arrependam e sejam batizados, ingressando assim na igreja. Pois bem, é interessante a gente trabalhar com o aspecto social, ecológico? Mas acima de tudo, que venhamos trabalhar com a pregação da palavra. O Evangelho deve ser proclamado em sua inteireza a todos os homens e ao homem todo. A grandeza e importância da igreja está em seu Senhor, as demais coisas são periféricas. O objetivo final da evangelização, bem como da salvação do seu povo, é que Deus seja glorificado. Evangelizar e ensinar são atividades inseparáveis e permanentes. Procuramos anunciar o Evangelho de forma inteligível, nos dirigindo a seres racionais. É interessante ressaltar que nós devemos pregar o Evangelho de modo racional, sistemático, usar sim da persuasão, da oratória, falar com paixão, usar sim dos meios, das técnicas, mas acima de tudo, depender do Espírito Santo, depender do poder de Deus. É exatamente isso que Paulo fez. Vejamos. O livro de Atos, capítulo 17, versículo 1 a 4, fala da pregação de Paulo na cidade de Tessalônica. E o seu discurso, ele efetuou alguns verbos, como arrazoou, expondo, demonstrando e persuadindo. Olha só que interessante esses verbos que Paulo utilizou em sua pregação. Arrazoar significa conversar e discutir. Então, em sua pregação, Paulo discutiu a respeito do Evangelho. Expor significa explanar e interpretar. Na sua pregação, Paulo interpretou o Evangelho. Demonstrar significa colocar diante de. Ele colocou diante das pessoas as verdades do Evangelho. Persuadir significa convencer, despertar. Portanto, ele procurou convencer os seus ouvintes a respeito das riquezas do Evangelho. Entretanto, ressaltamos e tomemos os devidos cuidados, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, que devemos ter técnica, usar os meios que estão à nossa disposição. Mas, acima de tudo, que venhamos depender do poder do Espírito Santo. Paulo foi um homem sábio e um homem inteligente. Ele usou das técnicas, porque ele era conhecedor, mas ele dependia exclusivamente do poder de Deus. Utilize técnicas em sua sala de aula, nas suas homilias, mas dependa exclusivamente do poder de Deus, porque o divino está acima da técnica. Vamos dar continuidade? A relação entre o evangelizar e o ensinar é constante em diversos textos bíblicos, sendo uma das características da pregação de Jesus e dos discípulos. Desse modo, a evangelização sempre terá um caráter educativo. Anote, é importante isto. A evangelização sempre terá um caráter educativo. Educação cristã em culto. Então, passamos já pela igreja, pela evangelização e pela educação cristã. Agora nós vamos entrar na educação cristã e o culto. Nós fomos chamados por Deus para prestar um culto a Deus. Portanto, no culto, a igreja vivencia o propósito de sua eleição. O fim principal do homem é glorificar a Deus. A igreja é a comunidade de adoradores que se congrega para testemunhar publicamente os atos graciosos de Deus. Portanto, para o culto, nós temos
os seguintes itens que vão embasar a doutrina ou ensinamento do culto. Primeiro, escolhidos para adorar. Nós fomos escolhidos para adorar. Segundo, o homem perante Deus. O homem deve comparecer diante de Deus e nada melhor do que o culto para efetuar esta ação, do homem comparecer perante Deus. O culto público talvez seja o momento mais sublime de nossa volta a Deus e o transpirar mais evidente de nossa saudade do Senhor. O culto é uma manifestação do povo redimido que desfruta de uma comunhão singular com Deus, mas que, ainda assim, aspira pela comunhão total, tornar-se ao seu Criador. O culto a Deus não é algo simplesmente intuitivo, não. Temos que aprender, por intermédio da sua palavra, como Ele deseja ser adorado. Portanto, a educação cristã está comprometida com o objetivo de conduzir o educando à obediência a Deus, que também se concretizará em ato de culto. Um outro ponto, o culto ensinado por Deus. A palavra se constitui no princípio orientador do culto oferecido a Deus. A palavra, e somente ela, pode nos conduzir de forma correta na adoração agradável a Deus. Sendo assim, vamos analisar alguns aspectos relacionados ao culto que é oferecido a Deus a partir da educação cristã. Vejamos. Primeiro ponto, agradável a Deus. Portanto, o culto deve ser agradável a Deus. O culto não deve ser feito ao homem, o culto não deve ser agradável primariamente ao homem. O culto deve ser agradável a Deus. Quando nós estamos em um ambiente religioso, nós estamos prestando um culto a Deus. Que venhamos ter isso em mente. O culto é oferecido a Deus. Não importa o que façamos no chamado culto. Não importa o quanto cantemos, oremos, choremos ou gesticulemos. Se a palavra de Deus não for levada a sério, se os preceitos de Deus não forem determinantes em nossa adoração, não houve culto. Deus não foi adorado. Ele não é servido de modo estranho à sua palavra. Segundo, na liberdade do espírito e nos parâmetros da palavra. Portanto, a criatividade humana, que é um dos reflexos da imagem de Deus em nós, deve estar submissa à instituição divina, pois o Deus Trino, que é adorado, estabelece os princípios e as normas para este ato. É interessante isto. Por quê? Deus não tem compromisso com a sua criatividade, de forma alguma. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, que você venha usar a sua criatividade em partes, diante de alguns limites. Que você venha fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Olha só, mirando na tela, o culto espiritual é estabelecido por Deus mesmo. O Espírito honra exclusivamente a sua palavra, não a nossa. Se quisermos agradar o Senhor por meio do culto, somente a Ele devido, devemos procurar saber, por intermédio da sua palavra, como Ele deseja ser cultuado. Pois bem, terceiro, o prazer da obediência aprendida. Olha só que interessante. Se de fato desejamos adorar a Deus de forma agradável a Ele, precisamos meditar séria e sinceramente nas Escrituras. A meditação é o prelúdio à ação. A palavra foi nos dada, conforme nos ensinam as Escrituras, para que a cumpramos. Pessoal, como isso é legal e como isso é interessante. A nossa vida deve estar baseada na palavra. O cristão deve ser o primeiro a conhecer de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus. E devemos ter prazer na obediência dos preceitos do Senhor. Olha só o que alguns textos bíblicos vão nos dizer. Deuteronômio 29:29, Josué 1:8, o Salmo 119, verso 4, eles vão nos alertar a respeito da obediência à palavra do Senhor.
Pois bem, o exercício da prática da palavra de Deus nos leva, invariavelmente, à satisfação de poder cumpri-la. Precisamos aprender a pensar, a sentir e a desejar biblicamente. Um outro ponto, a palavra de Deus é toda inclusiva. A obediência a Deus não tem contraindicação. Nunca seremos infelizes por obedecer a Deus. Portanto, meus irmãos, Deus requer unicamente de nós a fidelidade aos seus preceitos. Nada acrescentemos, nada tiremos. Portanto, o culto deve ser efetuado para a glória de Deus e o culto deve ser efetuado, oferecido a Deus a partir da Bíblia Sagrada. Eis a importância da educação cristã para nos conceder os parâmetros bíblicos para que tal venhamos oferecer a Deus um culto agradável ao Senhor. Falando em culto, olha só que tema fantástico para a nossa unidade 4. Vejamos, o culto como um labor inteligente. Um ponto pacífico para os reformadores é a concepção bíblica de que a igreja é vocacionada a prestar culto. Portanto, a igreja foi chamada para prestar culto. Portanto, como povo de Deus, ela encontra sua realização no ato de culto, no qual revela publicamente o significado de Deus para a sua vida, tornando patente o que Deus é, fez e faz. O culto é um testemunho solene e público das virtudes de Deus. Pois bem, bora para o culto? Domingo, na rede social, de vez em quando você vai encontrar esta mensagem. Bora para o culto? Hoje tem culto. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós fomos chamados para prestar culto ao nosso Deus. Que possamos prestar culto ao nosso Senhor. Olha só, o culto, dentro da perspectiva reformada, adquire uma condição de labor, visto que envolve o homem todo, a sua mente, emoções e vontade. Não pode haver um genuíno culto descompromissado, distante e dispersivo. Parece-nos mais fácil um culto elaborado dentro de uma perspectiva dispersiva e esquizofrênica. Justamente por esta superficialidade é que o culto a Deus cada vez mais é entulhado com elementos estranhos e alienantes, visando tão somente a distração dos participantes, enchendo o momento de culto com shows variados. Tomemos cuidado com o entretenimento no culto. O culto, ele é oferecido a Deus. Ele é feito para Deus e não para agradar os homens. Que venhamos dizer não ao entretenimento, ao show, e sim o culto oferecido a Deus e o culto pautado na Bíblia Sagrada. Notemos que tudo isso nos conduz à infância espiritual, satisfazendo o nosso desejo lúdico. No entanto, cultuar a Deus é algo extremamente sério, responsável e alegre. Isso não significa que o culto reformado seja ou deva ser algo morto, sem vida e emoção. Não, é justamente o contrário. A racionalidade do culto se revela em sua emoção contagiante e no desejo de servir e agradar a Deus por meio do que Ele tem nos proposto na sua palavra e dentro das oportunidades que Ele tem nos oferecido em nossa cotidianidade. A igreja, em sua caminhada, apresenta-se ao seu Senhor como oferta voluntária e total, na qual está expressa uma atitude de adoração, gratidão e consagração. Pois bem, o que é adoração, o que é gratidão e o que é consagração? Adoração pelo que o Senhor é e tem prometido. Portanto, adorar é adorar a Deus por aquilo que Ele é. Gratidão pelo que Deus fez e continua fazendo. Ser grato é agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez e continua realizando. Consagração como testemunho de que o Deus adorado é o seu Deus. Consagração é uma vida voltada para Deus, tão somente para o Senhor. Assim, a igreja vivencia a sua natureza litúrgica. Romanos 12, verso 1. Continuando, para que possamos finalizar, observações finais.
Olha só que interessante. Nas observações finais, nós vamos tratar aqui de alguns temas que foram pertinentes ao longo da nossa aula de hoje. Nós vimos que nós, como Igreja do Senhor, nós fomos vocacionados por Deus para prestar culto. Além de prestar culto, para realizar a evangelização. E no ato de realizar a evangelização, nós saímos a evangelizar. Nós saímos a cumprir o ID. Eu quero te motivar, te orientar e te persuadir a pesquisar a grande comissão do Senhor Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19 até o versículo 20. Que você venha esmiuçar esse texto, que fala a respeito da grande comissão de Cristo, que nós devemos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo com que eles venham guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que você venha colocar em prática a grande comissão, porque a igreja foi chamada por Deus para evangelizar. Sendo assim, igreja e evangelização, eles estão de modo unidos. Eles não são separáveis, e sim inseparáveis. Eles estão unidos. Além disso, a educação cristã dá a base teórica para o evangelista, para o cristão que vai sair testemunhando e falando das boas novas, falando da Bíblia Sagrada. Além disso, nós vimos também a respeito do culto, que o culto deve ser agradável a Deus, que o culto deve estar dentro dos parâmetros da palavra do Senhor, na liberdade do Espírito, e que o culto deve ser aquele que se alegra na obediência da Bíblia Sagrada. E este culto deve ser um labor inteligente, com a exposição da palavra. Se no culto ter tudo, show, entretenimento, levantando as mãos, pulando, gritando, gesticulando, tudo que nós podemos imaginar. Se ter tudo e faltar a exposição da palavra, não houve culto. Só haverá culto quando houver a exposição da palavra. Pois bem, então vamos agora fazer as observações finais. Como vimos, a cosmovisão reformada, com sua ênfase na centralidade e suficiência das Escrituras para nos orientar em todas as nossas necessidades. É mais do que um sistema teológico, é sobretudo uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e atuar na história, tendo os olhos direcionados para a glória de Deus. A filosofia reformada, como todo e qualquer sistema de pensamento e valores, não é neutra, mas parte da própria Escritura. Portanto, é urgentemente necessário que não nos deixemos seduzir pelo fascínio da cultura pagã que nos cerca. Não, a força da igreja está na palavra de Deus. O grande objetivo dos reformadores era preparar homens e mulheres que, obedientes a Deus, o servissem por meio do aperfeiçoamento e emprego de suas habilidades, procurando em todas as esferas da sua existência glorificar a Deus, realizando assim o propósito de sua criação. A educação cristã dentro da perspectiva reformada começa por um apego incondicional ao Deus da palavra, que nos instrui e nos capacita a viver para a sua glória, desempenhando o nosso papel na sociedade, seja em que nível for, apresentando o fruto de nosso labor como uma oferenda a Deus que nos criou e nos sustenta. Este é o homem que visamos, pela graça, preparar. Glória somente a Deus. Vimos a relação entre educação cristã, evangelização e igreja. Estamos diante de uma missão muito maior do que nossa capacidade humana, porém o Espírito Santo nos capacita para tal tarefa. Vimos também a importância do culto, o homem perante Deus, no processo de testemunho de Cristo. O culto a Deus não é algo simplesmente intuitivo,
temos que aprender por intermédio da Sua palavra, como Ele deseja ser adorado. Precisamos nos atentar também para o conteúdo do que temos anunciado. E neste sentido, a educação é peça-chave para toda evangelização. Nós vamos ficar por aqui. Eu desejo a vocês um bom estudo. Que Deus nos abençoe. Até mais.